Sabe esses instrumentos Stradivari, Guarneri, esse que vale milhões? E se eu falar para você que não existe mais instrumento original? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Fala pessoal, tudo bem? Aqui que fala novamente do Tio William Vasconcelos. Fique à vontade aí para curtir, se inscrever, comente. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer. Eu sei que tem gente que reclama, vai logo direto ao assunto, você fica enrolando. Pessoal, calma, o pessoal hoje está muito ansioso, calma. Para estudar loteria, para estudar música, tem que ter calma. Os recados que eu tenho que dar é importante. Eu gostaria de agradecer, eu fiz uns vídeos há umas 2 semanas atrás sobre... Isso vem se repetindo, né? Sobre a cunha do cavalete, aquela cunha ébano, e todo mundo comentou e conversou, e tem gente que concordou comigo e tem gente que não concordou. Pessoal, essa é a minha ideia para o canal. É isso, vocês estão entendendo e estamos caminhando para isso. O canal é pra gente discutir, debater, concordar, discordar. Não estou aqui eu como um ponto de verdade, eu como um ponto de exatidão. É isso que eu iria falar e ponto final. Não, aqui vou trazer minha visão, minha experiência. Você pode concordar ou não. Tendo uma discussão bacana, sem ofender ninguém. Como foi lá no vídeo, foi muito legal. Bastante gente concordando e algumas discordando. E foi bem legal porque a gente conversou, foi bem interessante. Então vamos continuar esse padrão aí no canal que tá bem legal, porque assim a gente aprende, todo mundo aprende e fica interessante. Sabe esses instrumentos originais? Vou passar algumas fotos aí para vocês, que tanto eu falo aqui no canal. Os Guarneri, os Stradivari, a Amati, entre outros, que vale milhões, até, já conversamos sobre isso, até pelo seu preço histórico, pela sua história, pela, né, onde passou, que mão de músico passou, às vezes não tanto só pela qualidade, mas pelo valor histórico ele vale milhões. Se eu falar para você que desses instrumentos, praticamente todos não são mais originais. Existem originais? Existem. Mas o que acontece? O braço, eu não estou falando da voluta, vocês vão entender, eu vou mostrar uma foto para vocês já. O braço não é mais original. Todos os instrumentos, principalmente século XVIII, que é o principal aí, era Stradivari, Guarneri, Amati e entre outros muito famosos, os instrumentos, a gente está falando da época barroca, de música barroca, onde a afinação era menor, não tinha aquelas músicas super virtuosas como depois teve no romantismo, a gente tem hoje em dia muito, né? Os instrumentos eram um pouquinho diferentes. Olha essa foto, ele era o espelho mais curto, ou seja, você não tinha aqueles super agudos lá em cima. O espelho era mais curto, o braço era mais grosso, a colagem do braço era feita diferente, tinha uns pinos, era colado meio que sobre a faixa ali, não era no bloco mesmo como é hoje. O ângulo do braço não era jogadinho para trás como é hoje, que tem um ângulo ali. Era praticamente 90 graus, reto. Se usava corda de tripa, não tinha a tensão que a gente usa hoje em corda de aço, corda sintética, enfim, tanto faz. Então era uma outra época. Começa daí que vocês têm que entender isso. A gente está falando de uma outra época, onde a música tinha uma outra proposta, onde o tipo de música era muito diferente, a afinação era muito mais baixa, a pressão da corda era menor. Então, basicamente, pessoal, todos eram desse jeito, no instrumento barroco. Beleza. Aí, hoje em dia, ou seja, com o passar dos anos, depois a gente veio o classicismo, com a mudança muito brusca aí na música. Depois a gente veio música romântica, contemporânea, época moderna. Tudo foi mudando. E aí começou a se exigir, por causa de algumas peças, de alguns concertos, compositores escreveu, agudos, super agudos. Então, teve essa necessidade de aumentar o espelho. Só que só aumentar o espelho e fazer um espelho maior não seria suficiente, porque o braço não aguentaria a pressão. E ele muito grosso também começou a ficar desconfortável. Então teve a necessidade de pôr o ângulo, jogar ele angulado para trás e diminuir. E toda essa mudança teve a necessidade da troca do braço. Mas presta atenção, não é a troca da voluta, é só do braço. É só aquela região onde vai nosso dedão, seja no violino, viola, violoncelo, contrabaixo, tanto faz. Onde vai o seu dedão, aquela área teve que ser alterada por causa do novo ângulo do braço, por causa de uma nova corda, de um espelho maior, de uma tensão maior. Ah, William, mudou também cavalete, mudou também barra harmônica. Beleza, teve mudanças mesmo.
Mas a principal no instrumento é essa, do braço, do ângulo do braço, tamanho do espelho. Essa foi a principal mudança. Põe uma foto aí de um procedimento que a gente conhece como inesto, que seria a troca do braço e não da voluta. Olha que bacana essa foto. Fica aqui, né, minha menção honrosa para a dona desse trabalho, sim, uma mulher chamada Iris Kerr, que é, acho que se não me engano, ela é britânica, trabalha em Londres, se eu não me engano, e ela é absurdo de nível quando a gente está falando de restauração. Ela é focada em restauração. Quem não segue, é só buscar aí no Instagram, tem os trabalhos dela, é absurdo o trabalho dela de restauração. Ela fez muito isso, claro, tem brasileiros que fez, eu peguei uma foto dela, de restauração. E ela fez esse trabalho de inesto, como vocês estão vendo na foto. William, então por que não troca a voluta? Troca já a voluta. Arranca fora essa voluta, faz uma nova e boa. Gente, vocês têm que entender que aí a gente está perdendo a característica do autor. O braço, ou seja, a região onde vai o dedão, onde ela substituiu, que dá para ver que está branco, ela ainda não foi envernizado, essa área deveria ser, por mais que tenha diferença, mas deveria ser padrão. Ou seja, a mesma espessura, a mesma curvatura. Claro que de autor para autor, músculo para músculo, gosta de um pouquinho mais grossinho, um pouquinho mais fininho. Beleza, ok. Mas aqui, essa região, não tem uma característica do autor. Aqui é uma parte funcional do instrumento. Não tem uma expressão de arte, como tem a F, filetamento, as pontas, a bulbatura e a voluta. A voluta é uma das partes que mais declara o trabalho do autor. Então, substituir a voluta, fazer uma voluta nova, é um crime, é um erro gravíssimo. Não se pode trocar uma voluta do instrumento original, porque você tira a característica do autor. Não se pode. Claro, em casos assim de grande problema, tipo cupim, um acidente que quebrou e não tem jeito, aí a gente está falando de uma outra coisa. Tendo a possibilidade de manter, como é o caso aqui, tem que se manter, para se manter a originalidade. Então aqui ela trocou o braço do violino. Ah, William, então aqui nesse serviço ela transformou o instrumento barroco em moderno? Não necessariamente. O inesto, esse procedimento de troca de braço e mantém a voluta, serve para muitas coisas. Para quando o braço empena, quando o braço está fino demais fora de padrão, quando tem algum problema no braço, uma trinca, alguma coisa. Tudo isso pode se fazer substituição. Aí na voluta também ela fez o inesto, que se tampa o furo da craveira com pedacinhos de madeira e fura de novo. Também é um trabalho que não necessariamente quando faz o inesto faz isso. Acontece, geralmente faz, mas não é uma regra. Esse outro trabalho, só comentando com vocês já que vocês estão vendo a foto, é quando a furação está torta, está aberta demais, que a maioria dos casos, ou ela está torta, ou ela abriu demais com o tempo, e aí tem que fazer esse restauro. Mas a voluta, principalmente a região do caracol ali, aí está muito a arte do autor, está muito o trabalho dele. Então essa parte a gente não troca, nessa parte não se deve trocar. Então, resumindo essa conversa bacana que a gente teve aqui, os instrumentos originais hoje não são mais 100% originais. Todos os instrumentos do século XVII que estão em uso hoje e são modernizados, digamos assim, ou seja, foi feito a substituição, ele já não é 100% original. Ah, William, mas por que vale milhões se já não é 100% original? Porque eu acabei de dizer, a parte do braço não é uma parte de grande valor, é uma parte mais funcional. Parte do autor mesmo está na caixa do instrumento e está na voluta. O braço pode ser substituído. Aliás, com o passar de muitos anos, com o passar dos anos, é normal que se faça em qualquer instrumento isso, porque acaba sofrendo dano. Diferente, como eu disse, da voluta, que a gente tenta manter a original, tirando alguma exceção. Entenderam? Então, a maioria desses instrumentos originais que a gente reage aqui não são mais originais em sua totalidade, não é 100% original. A maioria foi feito o trabalho de inesto, para modernizar, para se usar uma afinação 440, 42, para se usar cordas com mais tensão, para se alcançar agudos ainda mais acima, né, o super agudo ali nos violinos, também para violoncelo e assim por diante. Ok? Entenderam? Então não é 100% original. William, não existe mais instrumento barroco original? Existe, pessoal. Existe sim. Existe ainda instrumentos barrocos. Claro, existe pessoal
autores, eu nunca fiz, mas tem autores que constroem instrumento barroco, que é bem parecido, que música muda basicamente a cavalete, braço, ali é pouca coisa, então a construção em si é bem parecida, é algum detalhe ou outro que vai mudar, mas existe ainda assim instrumentos que estão nessa classificação de ainda ser um instrumento barroco. Porque existe grupos e orquestras de música barroca, de música antiga, que se usa esse instrumento. Até o arco é diferente, a técnica é diferente, enfim, muda bastante coisa. A afinação você percebe que não tem aquele brilho no violino. Mas todos que são tocados, ou seja, desses grandes músicos que a gente vê, que tem Stradivari, que tem Guarneri, foi feito nisso e às vezes até mais de uma vez por causa de restauro de algum motivo. Beleza, pessoal? O que vocês acharam disso? Sabiam disso ou não? Deixa no comentário. Sabia que nem todos os instrumentos hoje em dia são originais? Foram trocados o braço? Interessante, né? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.